Pessoal, vamos falar sobre a segunda parte aí da organização e funcionamento do Estado, artigo 18 e 19, então da semana 6, dia 7, parte 2. Questão 11. Os municípios e os Estados-membros da Federação são dotados de personalidade jurídica de direito internacional. O único que detém a personalidade jurídica de direito internacional é a República Federativa do Brasil. Ela é representada pela União. Então, nem a União tem a personalidade jurídica de direito internacional. Somente a República Federativa do Brasil, ok? Então, aqui tem aí um julgado que vai falar sobre isso. Questão 12. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, ok? Ok. Mediante a aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, ficando dispensada a atuação do Congresso Nacional. Não, o Congresso Nacional, por meio de lei complementar, vai estar atuando sim, então não vai ter essa dispensa não. Olha só, os estados membros, né, ou os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem os estados novos ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Então veja a diferença dos municípios em relação ao estado. Então no município eu tenho que ter 4 requisitos, que eram quais? Lei federal, que era para trazer o que? O estudo de viabilidade. O que mais que tinha? Plebiscito, aí seria igual. Lei complementar e por fim a lei estadual. Então no caso em tela lá dos municípios eram 3 leis necessárias. Aqui eu tenho uma lei só, a lei complementar, e tenho também o plebiscito, perfeito? Então, então não está dispensada aí a atuação do Congresso Nacional, ele precisa atuar por causa da lei complementar. Nos termos da Constituição Federal, Brasília possui autonomia administrativa, legislativa e financeira em virtude de ser a capital federal. O que ele está querendo te induzir? Você pode olhar assim, até aqui estava certo, né? Você pode olhar até aqui estava certo, mas aqui em virtude disso ele vai ter? Não, não é em virtude disso. Aí se tivesse essa última parte que não existisse, então julgue o item. Nos termos da Constituição Federal, Brasília possui autonomia administrativa, legislativa e financeira, certo ou errado? Só até ali. Continua sendo errado. Por que continua sendo errado? Porque Brasília não possui autonomia administrativa, Brasília não possui autonomia legislativa e também não possui autonomia financeira. Quem possui? O Distrito Federal, perfeito? O Distrito Federal. Por quê? Brasília é o quê? É uma região administrativa. Não é o quê? Não é um município, perfeito? Então, se não é um município, não tem essas autonomias aí. Questão 14. Os territórios, assim como o Distrito Federal, podem ser divididos em municípios. Os territórios podem, Distrito Federal não pode, porque Distrito Federal ele é organizado em regiões administrativas. Artigo 32 e 33. Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios. Então, tá aí. E os territórios poderão ser divididos em municípios. Então, não pode e pode. Então, o primeiro está errado e o segundo correto. Questão 15. Com o advento da Constituição Federal de 88, Brasília deixou de ser a capital da República em favor do Distrito Federal. Ele está dizendo aqui que quem é a capital da República Federativa do Brasil agora é o que? Distrito Federal. Tá certo? Não. Artigo 18, parágrafo 1º vai dizer que Brasília é a capital federal. Questão 16.
Segundo a Constituição Federal, a capital federal não é um ente autônomo da federação. E aí? Tá correto. Porque quem são? Novamente, são os estados, Distrito Federal e os municípios. Brasília, segundo a capital federal é quem é Brasília. E Brasília não tem a autonomia aí, não é um ente autônomo, certo? Então Brasília é o que? É uma região administrativa, então ele tem que estar correto. Veja, a Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição Federal. Então todos são autônomos. Então o gabarito está certo porque ele diz que não é um ente autônomo. Correto, não é mesmo. Questão 18. Questão 17. A cidade de Brasília é a capital federal? Sim, sendo vedada pela Constituição Federal a transferência da sede do governo federal para outra cidade. É vedado? Não é vedado. De caráter temporário, o Congresso Nacional pode deliberar, então pode dispor sobre a transferência temporária da sede do governo federal, ok? Então pode ocorrer sim. 18. Questão, obviamente, estava com saudade dela, que é a tal da famosa aí questão palhaçada. Perfeito? O que diz a questão palhaçada aqui para o nosso amigo examinador de porcaria de examinador? Os territórios federais, entidades federativas, territórios federais, eles são considerados o quê? Autarquias federais. Você lembra que no primeiro módulo eu falei, olha, cuidado que ele pode colocar territórios federais no meio aqui da Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil. Ele pode colocar territórios federais e não tem territórios federais. Pois é, então olha aí, ó, o examinador caiu na casca do ovo que eu tinha alertado a vocês. Territórios federais são autarquias federais, eles não são entidades federativas, ok? Não tem capacidade política, essa parte estaria correta, mas esta parte aqui invalidaria a questão, certo? Invalida a questão. Só que o desgramado colocou que é o que? A questão está certa, tá? Mas está errada. Olha só, a Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende na União os estados, Distrito Federal e os municípios, ok? Então, compreende estes. Veja uma outra questão do CESP que trata a respeito desse mesmo tema. Julgue o item a seguir, ó. Nos termos da Constituição Federal, os territórios, olha só, não são considerados entes federativos. Ótimo, não são mesmo. Isto é, não gozam de autonomia política. Perfeito. Mas integram a União e possuem natureza de mera autarquia. Perfeito, ele trouxe questão correta. Olha só, esse examinador aqui é esperto e o outro aí é bizonho e acaba sacaneando todo mundo. Perfeito? Então tem essas aberrações, vão ter essas aberrações aí. Questão 19. É permitido à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos? Pode parar, não é permitido. É vedado à União, aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos. Então está incorreto, nós estamos num estado laico aí. Artigo 20. No processo de formação de novos Estados-membros, a Constituição Federal considera pressuposto fundamental o parecer favorável das Assembleias Legislativas dos Estados envolvidos. A gente já viu isso numa lei, certo? Então, caso o posicionamento destas seja o posicionamento contrário, perfeito, à formação, não se poderá dar prosseguimento ao processo. Errado, porque essa consulta aí, esse parecer, ele é meramente opinativo, perfeito?
Pedro Lenza vai falar sobre o plebiscito, que tem que ter o plebiscito, vai falar sobre a propositura do projeto de lei complementar, certo? E o que mais? Audiência das assembleias legislativas, que vai ser perante tal. O parecer das assembleias não é vinculativo, então é aqui que é o cerne da questão, que nós já tínhamos visto aí numa outra questão parecida. Então, o item está incorreto, e assim nós terminamos mais uma bateria, beleza? Um abraço, fiquem com Deus.